Havendo o número regimental, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da segunda sessão legislativa ordinária da 52ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam querem permanecer como se encontram. Aprovado. A presidência comunica ao plenário da comissão que está sobrestada a deliberação das matérias terminativas no âmbito desta comissão, em virtude da não deliberação pelo plenário do Senado Federal de medida provisória que se encontra sobrestando a pauta nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Dessa forma, os itens de números 2 a 28 não poderão ser apreciados nesta reunião. A presente reunião destina-se à audiência pública sobre o projeto de emenda constitucional e o projeto de lei, decreto legislativo, a respeito da criação provável ou não do Estado do Planalto Central. Vamos ouvir hoje o autor do projeto, ex-senador Francisco Escórcio, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senadora, é uma satisfação vir aqui a esta casa, em que tem um carinho, um respeito, para poder exatamente debater um tema que é hoje discutido em toda Brasília. Senhor presidente, quando vim do Maranhão, em 1963, ainda garoto, tive a oportunidade de estudar nessa terra, de ser empresário, participar assiduamente da vida dessa cidade a partir de 1963. Quando Brasília precisava de uma tribuna, quem substituiu a tribuna política de Brasília era a Associação Comercial, e lá eu era conselheiro desta associação. E foi lá, então, que começamos a ideia para emancipar Brasília politicamente. E naquela época eu fazia parte daquela associação e fazia parte dos movimentos populares de Brasília para a emancipação desta Brasília politicamente. Porque, bem sabem os senhores, que o presidente Juscelino Kubitschek, quando implantou Brasília, não contemplou Brasília com representação política. A Brasília, capital da República, capital administrativa, era um território neutro. E com essa modificação, depois de 1988, da Constituição de 88, Brasília passou a ter sua representação em plenitude, e de lá para cá nós tivemos grandes problemas, porque não foi previsto para essa cidade, que foi contemplada com planejamento, também não houve tempo necessário para fazer um planejamento econômico. Senhores senadores, gostaria de apresentar a Vossas Excelências e por que o motivo de nós termos pensado em relação à criação do novo Estado. Gostaria que o senhor me colocasse, por favor, o quadro 1 e o 2. Nós temos aí a primeira causa que me levou a pensar, e não só eu quero fazer um agradecimento aqui a várias pessoas que me ajudaram a elaborar e a pensar neste projeto. Quero agradecer o
corpo técnico da Assessoria Legislativa do Senado da República, ao doutor economista José Roberto Lugon, ex-diretor da X. Quero também agradecer ao arquiteto representante do escritório do doutor Oscar Niemeyer, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano de Brasília, Carlos Magalhães da Silveira. Quero agradecer também ao doutor Hélio, e fica mais fácil porque agora eu já encontrei aqui meu papel que eu tinha perdido. Quero agradecer a José Roberto Lugon, economista, auditor do GDF, ex-chefe de gabinete do ministro da Integração Nacional, ao doutor Wilson Reim, diretor executivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, ex-presidente da X, doutor Hélio Carvalho Matos, economista, foi secretário de Fiscalização outorga do Ministério das Comunicações e secretário executivo do Conselho Nacional de Assistência Social, atualmente é diretor do Instituto Brasileiro do Terceiro Setor, ao doutor Carlos Magalhães da Silveira, arquiteto, ex-secretário de Viação e Obras do GDF, representante do escritório do doutor Oscar Niemeyer em Brasília, Lourenço Vieira da Silva, ex-presidente do INCRA, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do Ministério da Integração Regional, doutor Paulo Castelo Branco, jornalista, advogado, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, doutor Vicente Fonseca, doutor em Ciência Política da Sorbonne e atualmente professor da Universidade de Brasília, Helder Matos, doutor de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da UNB, Lauro Farani Pedreiras de Freitas, engenheiro, ex-diretor de Engenharia do DASP, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. A todos esses e ao corpo técnico de assessoramento legislativo do Senado Federal, meus sinceros agradecimentos. Vamos à primeira causa. Brasília, quando foi criada e projetada, foi para que no ano 2000 nós tivéssemos 500 mil habitantes. Então vamos ver aqui o quadro 1. O quadro 1 era para ser a capital administrativa do Brasil. Com o aumento da população, nós fomos para o quadro 2. Doutor Francisco Costa, peço licença para interromper por um minuto e convidar a deputada Euridice para que tome assento aqui à mesa. Ela é deputada distrital. Nos dê o prazer da sua companhia. Com a palavra, deputado, o senador Francisco Costa. Então, Brasília, quando foi criada e projetada, foi para ser a capital administrativa do Brasil. Quadro 1. Com o aumento da população, nós fomos para o quadro 2, que são as cidades satélites. As cidades satélites, elas foram criadas com o aumento desta população. Ora, vejamos, o quadro 1 e o quadro 2, constitucionalmente, é o que é Brasília. E o quadro 3 é a região metropolitana de Brasília. A região metropolitana de Brasília fica no estado de Goiás e estado de Minas. Ora, de São Paulo, está dentro do estado de São Paulo. De Belo Horizonte, está dentro do estado de Minas. Então, há a proteção constitucional desses outros estados, o que não acontece com Brasília. Constitucionalmente, o quadro 1 e 2 são exatamente o quadro de proteção de Brasília. Só que o pessoal do quadro 3 vem buscar, a população do quadro 3 vem buscar no 1 e no 2 todos os aparelhos de Brasília. E aí, nós precisamos aditar, em termos de orçamento, o quadro 3. Então, vejamos, se eu tenho quadro 1, quadro 2 e quadro 3, nós temos maior ou igual a 4 milhões de habitantes. Ora, vejamos aqui, senhores senadores, Brasília, quando necessitou colocar os seus funcionários, trazer os seus funcionários públicos, eles vieram com salário mais gratificação. Eu não vou entrar aqui no detalhe